Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem vos fala é o professor Geselberg e eu venho falar hoje aqui sobre o movimento de convecção e os desdobramentos, as consequências que isso causa à nossa crosta terrestre, à nossa vida, nós que habitamos na superfície. Se você descobrir um ser que habita abaixo da superfície, que habita em outras camadas do nosso planeta, você me avisa, porque isso aí é um ser do outro universo, né? Porque sobreviver a mais de 6.600 graus não é para qualquer um. Então não há vida, tá? Embaixo da crosta terrestre. Depois da crosta, meu amigo, não há vida. Já nem 12 quilômetros de profundidade é a vida também. Nós sabemos que a temperatura do núcleo chega a 6.600 graus. Essa temperatura chega a ser maior. Essa temperatura chega a ser maior que a temperatura da superfície do Sol, segundo os físicos. Olha quanto calor. Todo esse calor, toda essa pressão que vem de dentro acaba formando toda essa força que nós falamos na outra aula como força endógena. As forças que acabam causando movimentos tectônicos, né, que é o tectonismo, acaba gerando o vulcanismo e também abalos sísmicos, que são os terremotos. Mas vamos lembrar o que é uma corrente de convecção. Para alguns aí que já saíram da escola faz tempo, já não lembra mais o que é corrente de convecção, vamos retomar aqui e relembrar. Então eu tenho dois tipos, aliás, uma mesma matéria em temperaturas diferentes, com a mesma substância, a mesma composição química, só que em estados físicos diferentes. Por exemplo, uma matéria, vocês conseguem ver aqui, a iluminação, pessoal, não está aquela mil maravilha, tá? Então você tem um material superaquecido, né? A tendência desse material é deixar as moléculas. Se eu fosse olhar, por exemplo, uma massa de ar gasosa, se eu fosse olhar uma massa de ar gasosa ou um líquido, por exemplo, uma água que está fervendo, você vai ver que as moléculas que estavam juntas, elas começam a se dispersar, né? Elas passam a se dispersar entre si. Elas ficam dispersas, elas ficam agitadas, elas ficam descontroladas. São o caso das moléculas superaquecidas. Ninguém aguenta mais ninguém, né? Já viu esse momento? Ninguém mais aguenta ninguém nessa quarentena. Todo mundo junto, aglutinado, muito calor humano e começa as instabilidades. Assim também acontece com as moléculas. Elas vão se afastando. Isso deixa o material menos denso, né? Porque passa a se expandir, a se dispersar. Esse material superaquecido, moléculas instáveis, proporcionando a dilatação, a dispersão da matéria, faz com que, com a menor densidade, isso fique leve. E a tendência, tanto da água superaquecida, da água aquecida, da massa de ar que está quente, é menor densidade, fica leve e sobe. Quando sobe, acontece que essas moléculas agora estão dispersas. E sem a fonte de calor, longe de sua fonte de calor, essas moléculas passam a se estabilizar. E quando agora elas estão estáveis, elas voltam a se condensar. Elas voltam, se reúnem. Na família também é assim. Há momentos de se afastar e há momentos de ficar próximo. Há momento de abraçar e momento de se afastar. Então, as pessoas voltam, né? As moléculas também começam a voltar e ficam mais próximas agora. Eu tava com saudade de você, cara. Desculpa aquela briga. Tá, então volta aí, vamos voltar. Eles voltam e passa
a congregar tudo de novo aqui. Fica tudo, condensa a matéria. Porém, quando condensa, aumenta-se a densidade, porque é um número maior de moléculas por área, né? Aquela aglutinação gostosa, sabe, pessoal? Entendeu? Aquela aglutinação maravilhosa. Aglutinou. Um exemplo aqui. As moléculas agora estão todas juntas. É uma maravilha. Elas estão fazendo a festa. Isso aumenta a densidade, né? O maior número de matéria por volume, a massa por volume. É uma maravilha. A aglutinação aqui aumentando a densidade, aumentando o seu peso em relação a, claro, para caso o peso aqui é a gravidade, não vou entrar nesse mérito da física, mas com a maior densidade, aumentando o seu peso, ela desce. Então, material aquecido, menor densidade, moléculas instáveis, subindo. Material resfriado, menor densidade, material resfriado, maior densidade, esquece que eu falei, maior densidade. Aqui, menor densidade sobe, aqui, maior densidade desce, tem um peso, aglutina-se, e assim nós temos a corrente, ou movimento de convecção. Tranquilo, pessoal? Beleza? Esse mesmo movimento vai acontecer com o manto magmático. O manto magmático, ele uma hora está superaquecido, graças à fonte que vem do calor interno da Terra, subindo em direção à crosta terrestre, naturalmente ele vai sofrer um processo de resfriamento, ele vai perder calor, e aí ele volta a se condensar, o material fica pesado, e aí ele volta de novo para o centro da Terra. No caso, nós vamos trabalhar isso na astenosfera. Então, o que nós precisamos aprender sobre o movimento de convecção? Eu sempre tenho material superaquecido, cujas moléculas ficam instáveis, as moléculas ficam agitadas, instáveis, diminui a densidade, menor densidade, a dispersão desse material, ele fica leve, tende a subir. Há uma ascendência, né, uma ascensão desse material, tanto gasoso quanto líquido. Circulação da atmosfera é a mesma coisa. Correntes marítimas, mesma coisa. Circulação, as correntes marítimas, mesma coisa. E movimento magmático também é a mesma coisa. Nós temos agora, do outro lado, material. Vamos inverter aqui. Nós temos do outro lado o material resfriado, cujo a falta de calor faz com que essas moléculas que antes estavam estáveis passam a se instabilizar, passam a se condensar, se condensando, se concentram, deixando esse material, a massa desse material densa e pesada. E quando as coisas ficam densas, tudo desce, tudo vai para baixo, e voltando à fonte de calor, elas voltam a se aquecer, e aí essas moléculas ficam descontroladas. Beleza? Isso é um movimento de convecção. Você faz o que você quiser. Um forte abraço aí, Deus te abençoe.